2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Amém? Todo mundo encontrou aí? Todo mundo trouxe aí a Bíblia? Diz assim, Paulo diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu quero trazer uma palavra nesta noite. Viva o propósito para o qual Deus te chamou. Quero falar sobre isso aqui nessa noite. Viva o propósito para o qual Deus te chamou. Em primeiro lugar, quem quer viver o propósito de Deus é marcado por servir. Serve a Deus. Quando olhamos lá Josué 1, versículo 1, diz que Josué era servidor de Moisés, servo. Quando olhamos para Eliseu, diz que Eliseu servia a Elias, era servo. Quando olhamos para os discípulos serviram a Jesus. Jesus serviu por um propósito, de dar direito aos homens a entrar no reino dos céus. Então, quem quer viver o propósito de Deus é marcado por servir. Servir a Deus. Servir a alguém aqui nessa terra. Você tem servido quem? Diz que Josué era servidor de Moisés. Era servo de Moisés. Quem nós temos servido? Em segundo lugar, quem quer viver o propósito de Deus é marcado por lágrimas. Paulo diz a Timóteo que ele lembra das suas lágrimas. Ele escreve isso. Nenhum sonho de Deus vai ser fácil. Nenhum sonho de Deus vai ser moleza. Deus nunca disse que seria fácil. Algumas vezes você vai chorar. Algumas vezes você vai ficar deprimido. Paulo disse que ele chorou, ele lembra das suas lágrimas. E quem quer viver o propósito de Deus, ele não pode enterrar os seus dons. Você tem um dom, Deus te deu um dom, e você não pode enterrar o seu dom. Existe o dom de Deus em você. Talvez esteja soterrado por palavra de descrédito. Talvez esteja foram entulhados. Talvez com palavra de amargura. Talvez alguém duvidando. Mas há um dom de Deus em você. A graça de Deus está em você, o favor de Deus está em você, a oportunidade de Deus está em você, a porta aberta está aí, a graça de Deus está aí, a misericórdia de Deus está aí, há um dom de Deus. Tem alguém que pega o seu dom ou os seus dons e enterram. Quem quer viver o propósito de Deus não pode ser covarde. Tem que ser corajoso. Em Juízes, capítulo 7, versículo 3, Deus fala com Gideão. E Deus diz o seguinte: agora pregou aos ouvidos do povo, quem for medroso ou tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. E 10.000 ficaram. E desses 10.000, só ficaram 300 homens. Então, quem quer viver o propósito de Deus não pode ser covarde. Porque os covardes vão embora. Na hora da luta. Deus disse assim, pergunta aí. Quem for covarde, quem for medroso, pode ir embora. Mas vai ficar só 300. Como vamos vencer? Mas esses 300 aqui, eles são diferentes. Por que são diferentes? Porque eles perseguem mesmo cansados.
Você está cansado, você está exausto, você às vezes está cheio de problema, você está querendo parar, mas mesmo assim você persegue, você não para, você vai adiante, você luta, você batalha, você persegue mesmo cansado. Os outros, não, os outros desistem. Por isso que Deus disse: olha, fala aí para os medrosos e os tímidos, pode ir embora. Ficaram apenas 300, mas esses 300, eles avançam para o seu alvo. Esses 300, eles não param enquanto não concluir tudo. Esses 300, eles não recuam, mas seguem em frente. Esses 300, eles continuam andando mesmo no escuro, sem luz nenhuma, mas continuam andando. Como diz em Isaías 50:10, quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Não tem luz nenhuma, mas eu continuo andando. Não vejo nada, mas eu continuo andando, porque eu sou valente, porque Deus me chamou, porque é um propósito. Eu vou adiante, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou caminhar, eu não vou retroceder. Eu sou valente, Deus me chamou. Não tem luz nenhuma, mas eu continuo andando. Se você quer viver o propósito de Deus, você não pode sentir vergonha do Evangelho. Paulo diz assim, ó: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Por que você não pode se envergonhar do Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é boa notícia. Tem boa notícia para a sua vida, tem boa notícia para a sua casa. Você tem a boa notícia para alguém. De repente alguém está mal, pior do que você, mas tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de vitória. Você tem boa notícia. Agora está ruim, mas vai melhorar. Deus vai abrir a porta, a boa notícia vai chegar, porque o Evangelho é poder de Deus, porque o Evangelho é boa notícia. Então eu trago a boa notícia, eu sou o porta-voz da boa notícia. Não podemos ser o servo que leva só a desgraça. Não podemos ser o servo que só leva notícia ruim, não. Eu tenho uma boa notícia. Eu sou aquele que prega o Evangelho, que é o poder de Deus. E não me envergonho do Evangelho. Não, eu tenho orgulho de servir a Deus. Eu tenho orgulho de ser um cristão. Se você quer viver o propósito de Deus, participa das dores. Paulo diz assim, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa das lutas do seu pastor. Não fique só olhando. Seja como Cirineu, Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Participa das dores, tem dores. Às vezes a cruz é pesada, às vezes tem luta, mas você pode chegar perto de alguém e ajudar esse alguém. Deus vai colocar um Cirineu para te ajudar, e vai usar você também para ser um Cirineu. Vai ajudar a carregar a cruz, vai ajudar alguém a se levantar, como Pedro pegou na mão daquele homem paralítico e ajudou ele a levantar. Seja um Cirineu para alguém, ajude alguém. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Faça alguma coisa. É Deus que te salva e é Deus que te chama para o seu propósito. Paulo diz no verso 9: quem nos salvou e chamou com uma santa vocação. Quem te chamou foi Deus. Deus é que te chamou. Jesus foi que te escolheu. João 15:16: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Quem te chamou foi Jesus. Não foi o pastor,
não foi os amigos, não foi a igreja, não. A igreja te reconhece, mas quem te chamou foi Jesus. Quando um profeta ia falar uma nação, ele era o porta-voz de Deus. Profeta é um porta-voz. Profeta fala aquilo que Deus manda. Profeta fala aquilo que Deus pede. Querido, todos os que estão no propósito de Deus têm a graça de Deus. Paulo diz, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Tem a graça de Deus. Você está debaixo de luta, mas tem a graça de Deus. Você está atravessando um momento difícil, mas tem a graça de Deus. Quando Paulo orava pedindo para que tirasse a sua dor, o espinho na carne, por várias vezes, Jesus disse, a minha graça te basta. Você hoje pode estar amargurado, mas tem a graça de Deus. Você hoje pode estar desempregado, mas tem a graça de Deus. Você hoje pode estar doente, mas tem a graça de Deus. Você hoje pode estar endividado, mas tem a graça de Deus. Você hoje pode estar sofrendo, mas tem a graça de Deus. Você hoje pode estar passando um momento difícil, mas Deus está dizendo para você, a minha graça te basta. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim, pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornassem rico. Então você é rico da graça de Deus, você é rico do favor de Deus, você é rico da misericórdia de Deus, você tem a graça de Deus. Talvez você não tenha dinheiro hoje, mas você tem a graça. Talvez você não tenha uma esposa hoje, mas você tem a graça de Deus. Talvez você não tenha saúde hoje, mas você tem a graça de Deus. Talvez você não tenha filho hoje, mas você tem a graça de Deus. Talvez você não tenha emprego hoje, mas você tem a graça de Deus. E isso é suficiente para a tua vida. Aonde tem a graça de Deus, não tem pessoas necessitadas. Atos capítulo 4, verso 34. Diz lá, não haviam entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então a graça de Deus supre as suas necessidades. A graça de Deus me faz ser um doador. A graça de Deus me faz se importar com o meu próximo, com alguém que está do meu lado. Quando tem uma abundante graça, não tem espaço para a miséria nem para a pobreza. Então, se tem uma abundante graça na sua vida, não vai ter espaço para a miséria, não vai ter espaço para a pobreza, porque tem uma abundante graça sobre a sua vida. E não basta que os outros saibam, você é que precisa saber. Paulo diz, querido, por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo, eu sei em quem. Eu posso não saber o porquê eu estou atravessando isso. Eu posso não saber o porquê estou vivendo isso, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha vida. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Em nome de quem você tem ido? Quando Moisés disse para Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele estava querendo dizer o seguinte, se o Senhor for conosco, contigo nós iremos desbaratar exército.
nós iremos vencer a força do fogo, nós iremos vencer ao fio da espada, nós iremos receber pela ressurreição dos mortos, nós iremos conquistar as terras, nós iremos derrubar muralhas. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui, mas se o Senhor for conosco, nós vamos pisar naquela terra, nós vamos alcançar as promessas, nós vamos tomar aquilo que o Senhor nos deu, nós vamos chegar lá, se o Senhor for conosco. Então você tem que saber quem está contigo, quem é o seu Deus, quem está com você. E você deve conservar as coisas boas que você escutou. Paulo diz: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo era um bom exemplo para Timóteo. Paulo estava dizendo: conserva e guarda e protege. Guarda a doutrina da igreja. Não permita que ninguém roube as suas convicções. Não permita que ninguém tire o seu foco, o seu alvo. Você deve guardar o que te foi confiado. Paulo diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que foi que Deus deixou na sua responsabilidade? O que foi que Deus confiou a você? Paulo está dizendo: olha, Timóteo, guarda o bom depósito. Você tem que guardar isso, Timóteo. Guarda aquilo que foi entregue a você. Guarda aquilo que é de sua responsabilidade. A Bíblia diz que havia um homem chamado Nabote que tinha uma vinha. E o rei Acabe disse: eu quero comprar a sua vinha. Ele disse: não, é herança do meu pai. E o rei Acabe disse: eu te dou muito dinheiro. Ele disse: não. O rei Acabe disse: eu te dou outras terras. Ele disse: não. José do Egito, a mulher de Potifar, disse a ele: deita-te comigo. Ele disse: não. Não posso dormir contigo. Ela insistia. E ele disse: não. Ele se guardou. Ele disse: eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Potifar. Ele me garantiu tudo. Posso tocar em tudo, menos em você. Minha resposta é não. Ele se guardou. E Deus o levantou para ser o governador do Egito, na terra das suas aflições. E ele disse: Deus me fez crescer na terra dos meus opressores, mas ele guardou aquilo que lhe foi confiado. Guarde também a sua fé. Paulo disse a Timóteo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Não deixe ninguém roubar a sua fé, querido. Muitas coisas vão cair pelo caminho, mas você precisa guardar a sua fé. Muitas coisas vão se perder, mas você precisa guardar a sua fé. Ninguém vai me desanimar, ninguém vai tirar a minha fé, ninguém vai tirar a minha convicção. Não, aquilo que Deus prometeu, eu vou pegar, eu vou chegar, eu vou conquistar. Ninguém vai me desanimar, não. Eu vou chegar lá, eu vou guardar minha fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Ele diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11, 33. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Quem está vivendo o propósito de Deus, também é abandonado, também é deixado. Paulo disse assim, olha, no versículo 15: bem sabe isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Não quer dizer que Deus tem um propósito na sua vida, que todos vão estar contigo. Você pode ser abandonado.
Algumas pessoas chegaram para você: eu te amo, I love you, eu te amo, eu estou contigo, eu jamais vou te deixar, eu estarei do teu lado para sempre, eu nunca vou deixar você, você é o amor da minha vida, eu vou estar sempre ao seu lado, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar, eu te amo demais, mais do que a minha vida. E eles se foram. Paulo está dizendo: olha, eu fui abandonado. Teve algumas pessoas que me deixaram, prometeram amor, prometeram fidelidade, somos um, estamos juntos, estamos aí. Mas chega uma hora, ele diz: vou embora. Se foi. Mas uma coisa é certa: não importa o que você passar, Deus vai estar contigo. Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Há um Deus que vai estar contigo a todo momento e a todo tempo. Quando as águas vierem sobre a sua vida, Deus vai estar com você. Quando o fogo vier sobre a sua vida, Deus vai estar com você. Quando você estiver por cima, Deus vai estar com você. Quando você estiver por baixo, Deus vai estar com você. Porque Ele te escolheu e tem um propósito para a sua vida. Isaías 49:15. Deus disse: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Há um Deus que não esquece de você. Há um Deus que não esquece da sua vida. Davi disse no Salmo 27:10: ainda que meu pai e minha mãe me desamparasse, o Senhor me recolheria. Tem um Deus que cuida de você. Não importa o que você esteja atravessando, tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que está olhando por você. Pode ser que a sua mãe te deixe. Pode uma mulher esquecer do filho. É muito difícil, mas tem a sua possibilidade. É muito difícil uma mãe esquecer do filho, porque é um amor muito grande. Mas existe essa possibilidade. Mas Deus está dizendo: se essa mãe esquecer do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Há um Deus que não pode esquecer de você, meu irmão. Não importa o que está acontecendo contigo, Deus jamais vai se esquecer de você. O seu nome está na palma das mãos dele. Toda vez que Deus olha para as suas mãos, Deus vê o seu nome. Ele não pode esquecer de você. Ele não pode esquecer daquilo que Ele fez. Deus te fez, Deus te criou, e Ele não esquece de você. Fique de pé nessa noite, nós estamos caminhando para o final. Eu quero estar orando nessa noite pela sua vida, querido. Talvez você esteja desanimado. Talvez parece que o céu está fechado. Parece que às vezes você não vê uma palavra que vem ao teu favor. Mas no Salmo 30, verso 5 diz que no favor de Deus está a vida. Diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a ira do Senhor dura um momento, dura um tempo, mas no favor de Deus está a vida. Então, tem favor de Deus para a tua casa. Tem favor de Deus para a tua família. Tem favor de Deus para os teus filhos. Tem favor de Deus. Alguns podem até te deixar. Mas Deus vai colocar pessoas melhores na tua vida. E você vai testemunhar, testificar, dizendo: olha, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está comigo a todo tempo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei muitas coisas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que eu estou guardado pelas mãos de Deus. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus que cuida da minha casa. Oh, nós te louvamos, Senhor.
Bendito seja o teu nome. O Deus que nos ama, o Deus que nos guarda, o Deus que tem um propósito para a nossa vida. E Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Eu depositei a minha vida, a minha esperança, a minha confiança em Deus. Eu sei, não são os outros que sabem, não, eu é que sei. Está na sua palavra, Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, que apesar das lutas, das batalhas, às vezes parece que não tem uma palavra favorável, às vezes parece que o choro não vai passar, às vezes parece que a bonança não vai vir. Mas a alegria virá pelo amanhecer. Então nós te celebramos, porque tu és digno de honra, digno de glória, e os nossos olhos estão postos em ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos estão postos em ti. A minha fé, a minha confiança e a minha esperança. Então nós te louvamos e te celebramos para todo sempre. Seja exaltado o seu nome. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia, vamos adorar Ele, que é digno de honra. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Senhor, muito obrigado por esta noite, ó Pai. Muito obrigado pelo teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares. Nos dê um sono do justo, um sono tranquilo. Nos dê uma manhã produtiva, Deus, nos nossos afazeres do dia. Que haja proteção sobre as nossas vidas, que haja proteção sobre a nossa casa. Deus, e como o teu ungido pregou aqui, tu estás conosco, Senhor. Tu não dorme, tu não tosqueneja, tu és o nosso protetor. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todo povo que foi abençoado, diga: Deus te abençoe, um bom retorno para a sua casa, uma noite de paz, de vitória, no nome de Jesus.